Olá, queridos amigos telespectadores. É com alegria que estamos no ar com mais um programa Olhinho Verde. Estreando hoje na nossa equipe a nossa irmã Salete Lopes. Tudo bom, Salete? Tudo bem, Josiane. E os nossos irmãos que estão aqui, boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui, ajudando, contribuindo para o estudo do Espiritismo. É sempre bom ter mais uma pérola, né, nesse empenho que todos nós estamos tendo para levar até você um pouquinho do que é o Espiritismo. Lembrando a todos que o programa Olhinho Verde é um espaço espírita na televisão. A nossa função aqui é desmistificar o Espiritismo, tão combatido, tão deturpado, tantas pessoas com tanto preconceito. Essa é a nossa função. Levar a você o que é o verdadeiro Espiritismo, uma doutrina codificada por Allan Kardec, que Jesus, vamos dizer assim, chamou de Consolador Prometido. O tema de hoje, né, é uma continuação, pois semana passada nosso irmão, o Jurandir, ele estava aqui conosco falando sobre o capítulo 5 e ali nós já havíamos falado que o capítulo 5 é um capítulo bem extenso. E a nossa irmã Salete preparou um pouquinho de todo o seu estudo para nós. Salete, o que você trouxe para nós desse belíssimo capítulo 5? Bem, eu espero contribuir com o Jurandir, né, acrescentar mais alguma coisa. E a primeira coisa que se nota no estudo do capítulo 5 é que ele é o mais extenso de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Né? E esse capítulo. Daí, e ele coloca bem-aventurados os aflitos. A palavra bem-aventurado quer dizer aquele que está feliz, aquele que é afortunado, felizardo. E aí nós vemos bem-aventurados os aflitos, parece uma contradição, porque ele vai dizer assim, bem feliz o aflito. Não parece estranho que Jesus tenha dito, né? Bem-aventurado, bem felizardo, aquele que sofre aflição. E aí nós precisamos entender ou dar uma nova conotação à palavra aflição e ao lado dela a palavra sofrimento. Uhum. Então, no sofrimento, antes de Jesus, sofrimento significava miséria, a pessoa que não tinha posses, aqueles que ficavam nas ruas, mendigando, que morriam de fome. Esses eram os sofredores, esses eram os aflitos, esses, né, que estavam nessa maneira. E quem era feliz, então quem não sofria, era quem tem alguma coisa. Então os poderosos, os donos de casas enormes, os que tinham escravos, enfim, dizia-se que estes então seriam os felizes. Uhum. Mas Jesus, quando vem, e principalmente então no Sermão da Montanha, porque as bem-aventuranças foram colocadas por Jesus no Sermão da Montanha, Jesus vai dar uma nova conotação para essa questão de sofrimento e aflição. Uhum. Ele vai dizer o seguinte, que sofrimento é a falta da minha conexão com o Deus, com o Pai, de eu ser bom, de eu ser tranquilo. E o aflito, né? Quando ele vem com o aflito, a mesma coisa, né? Então ele vai dizer assim, não, o aflito agora é aquele também que pode estar feliz. E aí vem essa nova conotação de que eu falei antes, porque Jesus pensava na imortalidade da alma. Uhum. Ele não pensava nos bens materiais como se pensava antigamente. E aí ele coloca tudo sobre um prisma da justiça divina. Uhum. Tudo passa por Deus, nada é por acaso. Então, a partir de Jesus, o que é considerado? Aqueles materialistas, uhum, aqueles exclusivistas, os egoístas e todos os istas, que se pode até colocar, estes, né, são os infelizes, uhum, né? E que são os aflitos, na verdade. E aqueles que não têm, ou melhor, que até podem ter, mas são desprendidos
não são presos a esses bens materiais e voltam a sua alma a Deus, estes, mesmo passando necessidade, podem sim ser felizes. Então, os aflitos podem ser felizes. Aí, bem-aventurados os aflitos começa a ter uma conotação correta, porque bem-aventurados, bem-felizardos, os aflitos, ou seja, aqueles que sabem sofrer, aqueles que colocam a sua conexão com o Pai. Até porque, como a Salete está falando, podemos entender que a proposta de Jesus era outra, né? A proposta de Jesus não era uma felicidade terrena, né? Não. A proposta de Jesus era uma vida mais espiritualizada, uma vida com mais amor. E essas pessoas, esses aflitos, que, vamos dizer assim, estão procurando, né, o reino de Deus, estão procurando as coisas do Pai, eles sofrem aflição. Então, esses são os bem-aventurados, que são os aflitos que a Salete está falando, que é aquele aflito que está combatendo o bom combate. Exatamente. Ele está com o seu coração em harmonia, mas ele ainda tem as coisas da terra ainda que estão atrapalhando, não é verdade? Exatamente. E aí vem a questão que o Espiritismo bem coloca do aprender a sofrer, né? Aprender a sofrer. Sofrimento, bem, nós vivemos ainda num vale de lágrimas. Esse planeta é um planeta de expiação, rumo a um planeta de regeneração, mas ainda de expiação. Então, nós sofremos. Só que nós temos, como você disse, que fazer o bom combate, de ter o bom combate, de saber como sofrer. Como é que eu vou sofrer? Eu vou sofrer me lamentando? Eu vou sofrer angustiado? Eu vou sofrer xingando? Não. Se eu tenho, se me acontece alguma coisa e eu consigo aceitar, pensando que isso é algo dos desígnios de Deus, né? Eu vou levando e coloco tudo no colo de Deus, eu passo por isso com muito mais tranquilidade. Preparo o meu espírito, a minha alma para o depois, né? Para o porvir. Então, o sofrer, na verdade, quem entende esse sofrer, sabe que no porvir há alguma coisa e que as coisas não terminam assim. Veja, eu não consigo imaginar que Deus tenha nos colocado neste planeta, nós sofrendo, nós passando necessidades, nós, né, pobres, miseráveis em vários sentidos e coisa e tal, e aí tudo acaba. Como? E aí de repente tudo acaba. Eu morri, deu, acabou. Não tenho mais chance nenhuma. Se eu fiz certo, muito bem. Se eu não fiz, azar o meu. Não. Aí o Espiritismo coloca que o porvir existe, e este porvir, para quem sabe sofrer, para quem soube sofrer, para quem soube controlar as suas aflições, existe um porvir muito bom nos esperando. E é interessante, né, essas colocações que você está colocando, que são justamente essa crença que há algo além dessa vida que nós estamos vendo, essa coisa material. E o próprio Jesus, ele diz assim, no mundo tereis aflições. Exatamente. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo assim, que nós teremos aflições, né? O Chico Xavier teve aflições. Sim. Né? Jesus teve aflição. Lógico. Tem aflição maior quando ele está lá no Horto das Oliveiras. Ele é o maior exemplo, né? Ele é o maior exemplo. Ele está lá no Horto das Oliveiras pedindo, Pai, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Exatamente. Então você vê aí o que? Alguém que está sabendo o que vai passar. Sim. Está pedindo força. Sim. Né? E está aceitando. Aí é o maior exemplo, né? Lógico. Então você vê assim, que ele demonstra que as aflições virão. Mas como é que nós iremos trabalhar essa aflição, né? Exatamente. Porque ela é justa para nós, não é verdade? Muito justa, né? E o importante, como você disse, é seguir esse exemplo, de entregar na mão do Pai e dizer assim, não, eu sei que eu vou, lá na frente existe algo melhor. E que se eu não cumprir tudo que devia cumprir, não sofri
como deveria ter sofrido, não passei as minhas aflições como deveria, eu vou ter uma nova chance. Veja bem que se nós olharmos todas as bem-aventuranças, elas todas estão no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E se nós percebermos, todas as bem-aventuranças, elas estão no porvir, o verbo está no futuro. Né? Então, quando ele... Bem lembrado. Isso. Aí a gente vê que eu penso assim que é impossível, né, não pensar que existe alguma coisa lá na frente. Né? Porque até aquilo que Jesus disse está muito claro. Todo mundo fala assim, põe o verbo no futuro, mas muita gente não acredita, né, num porvir, numa coisa boa, né, que pode estar nos esperando. Né? Dentro dessa coisa que a gente está falando do porvir, né, Salete? Para nós espíritas é um fato, a reencarnação ela existe. Sim. Já tivemos a oportunidade aqui de falar sobre a reencarnação, que é quando o espírito volta a habitar um outro corpo. Sim. Em outra condição, em outro país, em outra família, enfim. Tudo que é necessário para ele virá, né, nessa outra existência que ele terá. Certo. Partindo desse princípio, Salete, essa aflição que alguns nascem com, outros vêm a adquirir, sem ter tido nenhum tipo de coisa. Você entende isso como uma justiça divina? Como uma aflição recebida? Bom, aí é muito difícil a gente achar uma justiça aí, né? Em princípio. Olhando assim? Olhando de alto, assim, do alto, assim, é difícil. Veja, tantos acidentes, nós tivemos agora uma tragédia recente, né? Quer dizer, meu Deus, né? Deus é justo. Né? Aqueles jovens morreram, né? Desencarnaram jovens no auge, enfim. Né? E quantos nossos entes queridos, né? Que sofrem, ficam sofrendo e coisa e tal. Nós precisamos procurar nas vidas passadas. Porque muitas vezes o que nós estamos passando agora não se encontra nesta encarnação. Ela vem como resultado de outras encarnações. Então, aquele que sofre, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é tão boa e está sofrendo tanto, enquanto aquele que é mau está ali, ó, no bem bom. Não, mas vamos olhar atrás, nós não sabemos, né? Mas Deus sabe. Então, lá atrás, numa outra vida, nós não sabemos o que essas pessoas foram, né? O que fizeram, o que esses espíritos fizeram, né? Nós não temos condição. Agora, o que nós podemos é agradecer a Deus que nós temos essa nova chance de vir novamente e de consertar essas coisas de vidas passadas, mesmo que nós não lembremos dessas coisas. E isso é muito bom, até está no capítulo 5 também, e Deus coloca um véu do esquecimento, né? Nós já viemos preparados com o véu do esquecimento. Imagina se o meu vizinho, numa outra vida, me fez algo de muito ruim. Aí ele mora do meu lado, mas eu sei que lá na outra vida ele me fez. Como é que eu vou conseguir olhar para esse vizinho, conviver com esse vizinho? Lembrando disso tudo. Lembrando disso tudo. Ou vice-versa, eu também posso ter feito. Então, o que Deus faz? Coloca o véu do esquecimento e que você começa tudo de novo. Ó, você tem uma nova chance, filho. Vai lá e toca a bola, né? E vamos em frente. Então, isso, daí, aí a gente pode dizer que Deus é pai. É verdade. Porque daí dizer, meu Deus, Deus não é pai, deixou tanta gente tá sofrendo com câncer, com isso, com aquilo, né? Mas Deus não existe, Deus não é bom, Deus não é... Se nós não pensarmos nessas encarnações, nessa vida futura e tal, nós não conseguimos aceitar isso e pensar no pai como justo, né? Eu gosto muito de usar a conotação do precisa, né, Salete? Porque quando a gente fala assim, você está passando por isso porque você merece, daí dá a impressão assim de que Deus realmente não é bom e não é justo. Mas a partir do momento que a gente começa a compreender que Deus é um pai de amor, de bondade, que nos dá a oportunidade de corrigir os erros que cometemos, que Deus nos dá a oportunidade de arrumar a bagunça que uma hora fizemos, aí nós começamos a ver a justiça das aflições. Lógico. Então,
Para você que está em casa, quer conferir? Capítulo 5, daí tem ali, ó, causas atuais das aflições. Exatamente. Causas anteriores das aflições. Porque às vezes nós provocamos os problemas de agora. Então nessa vida mesmo você pode ter o resultado, nessa existência mesmo, de uma coisa que você fez agora. Então, né, às vezes a pessoa fuma a vida inteira adquire um câncer de pulmão. Mas por quê? Porque ela, né, ficou fumando, ingeriu um monte de veneno e acabou desenvolvendo um câncer de pulmão. Tá, mas e aquele que está com câncer de pulmão, mas nunca fumou? Exato. Então, a causa está anterior. Exatamente. Né? Então, é uma maneira muito bacana de a gente tentar explicar isso. E quando vem o véu do passado, é quando você realmente não precisa lembrar daquilo. A gente lembra só o que é importante. Exatamente. Né? Você imagina você nascer na mesma casa que o teu algoz. Exato. Ou com a tua vítima. Né? Então, todo aquele amor pode se tornar um problema, porque ele não vai ser amor. O ódio é uma coisa que volta na hora, né? Com certeza. Basta você lembrar de alguma coisinha que alguém fez pra você, aquilo volta na hora. Agora, quando você ama, não, né? Não. É interessante que tá no Evangelho, consta numa parte que quando a gente perdoa, porque o perdão é uma das coisas mais importantes, né, para a gente ficar sem aflição, tirar essas coisas ruins dentro da gente. O perdão a gente até pode dar para uma pessoa, para alguém que está convivendo conosco, mas esquecer mesmo só numa próxima encarnação, porque a gente perdoa, mas não esquece. Né? É verdade. Eu li uma frase, acho que foi do Augusto Cury, se não me engano, que ele diz assim, né, que o perdão é libertador. Sério? Porque ele te desprende de todas as amarras que uma hora te prenderam. E ele diz mais, que perdoar não é esquecer, é lembrar sem se machucar. Exatamente. É quando aquilo não tem mais importância. Porque imaginemos Jesus com rancor de Pilatos. Com rancor do cara que pregou ele na cruz, do soldado que o pregou, do soldado que o açoitou. Acha mesmo que Jesus não lembra dessas coisas que ele passou? Mas ele entendeu a questão, que aquilo era necessário para ele, porque a gente não sabe, até porque a gente não sabe entender Deus, né? Não. Imagina se a gente lógica de Deus é dele, né? Mas assim, nós não temos elementos, né, para entender a Deus. Mas se nós confiamos, é preciso que a gente entenda a necessidade. E o Evangelho traz para nós também, né, Salete, no item 12, a questão da resignação. Qual a importância de nós sermos assim resignados? Bom, a resignação faz parte de um processo de eliminar essa aflição. Então, eu me resigno, eu perdoo, eu peço perdão, eu faço as coisas da melhor maneira possível. Eu não crio complicações, eu me resigno. Tá? Mas essa resignação, ela também não pode ser uma resignação passiva. Ela tem que ser ao mesmo tempo uma resignação ativa. Porque eu vou me resignar. Alguém fez alguma coisa, eu estou vendo que alguma coisa está errada. Mas eu vou trabalhar resignado, mas mesmo assim eu vou trabalhar para que as coisas melhorem. Seria uma espécie de enfrentamento, assim, do problema? Exatamente, um enfrentamento do problema, mas com calma, com sabedoria, né, com a ajuda de Deus, com a oração, né, e aí eu enfrento os problemas. Eu vou conseguindo, essa é uma resignação ativa, eu sou resignado, mas eu estou atuando no mundo. Entende? E sem revolta, né? Sem revolta, que é grande, né, que é o grande problema da humanidade hoje. Eu acho que é essa falta de perdão. Acho que a palavra perdão é uma palavra bastante, assim, forte, né, porque muitas coisas dependem desse perdão. Se não tem, olha o que acontece. Pode acabar se perdendo à toa. Não, a gente se perde, exatamente. Eu me lembro assim de uma vamos imaginar uma cena, né, de Jesus sendo preso, por exemplo. Sim. Né? Você veja que ele chega calmamente e pergunta, né, para Judas, que vem em sua direção: amigo, a que vieste? Ele já sabia. Sim. Né? E de repente os soldados tiram espadas, há um certo confronto, Pedro também tira e eles desembainham a tua espada. Desembainha a tua espada. É isso. Então, tipo assim, sem revolta, eu preciso disso. Nós vamos passar por isso, vamos enfrentar. É mais ou menos quando ele diz assim: acaso não devo beber do cálice que o meu pai me oferece? Exato.
E a gente não quer, né, Salete? Não, a gente não quer, porque a gente quer passar sem problemas, né? No bem bom e nunca não enfrentar as coisas que nós temos que passar, né? E falando em passar por essas coisas, no Livro dos Espíritos, na questão 258, 258A e 259, o Allan Kardec pergunta exatamente para os espíritos, né? Se o espírito tem consciência, quando ele volta, do que ele vai passar aqui. E os espíritos respondem que o espírito próprio escolhe o gênero de provas que quer passar. E aí consiste o livre-arbítrio, né? Aí em seguida Allan Kardec pergunta: não é Deus então que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Aí os espíritos respondem que nada passa sem a aprovação de Deus, né? Tudo. Ele estabeleceu leis no universo e o homem precisa respeitar essas leis do universo. Mas ele dá a liberdade de escolher. E aí nós escolhemos. Nós viemos, o espírito vem, reencarna, e aí ele tem o caminho do bem ou o caminho do mal, dizem os espíritos. Cabe de novo o livre-arbítrio. A escolha é dele, né? A escolha é dele. Outro dia eu vi uma mensagem na internet muito bacana, onde um pai cria 2 filhos da mesma idade e o pai era alcoólatra. E depois, quando eles ficaram adultos, um dos filhos virou alcoólatra. E ele foi perguntado, né? Alcoólico, né? Que fala agora. Alcoólico. Ele diz assim, por que você virou um alcoólico? E ele diz, porque o meu pai me deu um mau exemplo. Aí foram entrevistar o outro filho. O outro não virou. Por que você não virou um alcoólico? E ele responde, porque o meu pai me deu um mau exemplo. Então é uma questão de escolha. Exatamente. Você quer fazer o mal porque você quer, então aguenta a consequência depois. Exatamente. Não, existe Deus é bem claro, né? Jesus deixou bem claro também, assim, com os livros de Allan Kardec, né? Então, a lei da causa e da consequência. Você faz, você vai pagar, ou seja, agora, ou depois, mas tem um acerto de contas. Sempre tem. Eu vou prestar contas. Se fiz bem, ótimo. Se não fiz, vou voltar, vou acertar. E daí, muitas vezes, a gente não sabe, voltamos ali, né? Porque a lei da causa e efeito, daí voltamos ao que nós falamos antes, de pessoa boa que está sofrendo, por que essa pessoa é tão boa e tal. A gente vai encontrar, então, lá na outra vida, de novo, a gente está falando, né? Vai encontrar lá a lei da causa e efeito. Né? O efeito está vindo agora. Porque a gente vê só o efeito e diz, meu Deus, né? Como é que essa criança nasceu assim, desse jeito? O espírito escolhe. Aí, claro, a gente com a visão muito mais materialista, acontece a gente achar que aquilo não é justo. Eu tenho alguns amigos, não ateus, mas eles não acreditam muito na questão da reencarnação. E alguns eles dizem assim, mas quem é que escolhe nascer pobre? Eu já escutei muito isso, sabe? Eu já escutei. Aí assim, gente, vocês estão com uma visão muito limitada dessa questão da pobreza e da riqueza. Não, isso não existe, não, é impossível. Eu errei quando eu escolhi nascer pobre. Né? Aí como é que você vai explicar tão rapidamente para uma pessoa dessa? Não dá, é preciso leitura, gente, é preciso entendimento do Evangelho. Se ter fosse importante, Jesus teria nos ressaltado isso. Exatamente, e ele teria. Sim, ele também teria. Ser, né? Ele trouxe, né, a alma para cima, ele trouxe assim, a valorização da alma. Isso. Você tem quando a tua alma tem. Né? Não quando a tua casa tem, quando tu tem escravos, quando tu tem isso, quando tu tem aquilo, né? Hoje tu tem o carro do ano, isso não é, né? É exatamente a alma. Aí aquela divisão que eu coloquei no início, né? De olhar para dentro de si mesmo. E Allan Kardec diz, num dos livros dele, ele diz que o autoconhecimento é o princípio, né, da boa aflição, de nós nos sabermos como passar por essas aflições nesse vale de lágrimas aqui, nesse mundo de expiação. Então é quando nós nos conhecemos. O que eu preciso?
que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para melhorar? Não estou fazendo nada? Estou só preocupada em ter, fico ansiosa, fico preocupada, desesperada, né? Tudo isso é aflição. É como eu disse antes, o sofrimento você não pode não evitar, né? Vai acontecer um acidente, vai ficar doente, isso vai acontecer. Só que a aflição com relação a isso, né? É outra coisa. E eu só gostaria de acrescentar que, veja bem, muitas vezes uma pessoa vem, um espírito vem e sofre, mas não é para um resgate dele, não é para uma coisa dele, é para as pessoas que estão em volta, para ver como elas agem. Também. Né? Porque a minha aflição, como é que eu reajo quando vejo que alguém, meu ente querido, está doente? Como é que eu reajo? Aí vem a questão, Deus não dá um fardo maior para quem não pode carregar. É verdade. Então deu para aquele porque sabe que, permitiu que aquele viesse porque sabe que aquele vai conseguir, né, dar conta do recado. É tão bom te ouvir, quanto tempo que eu não te ouvia. Salete, olha, só tenho a te agradecer você vir participar com a gente. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite. Assim, você é uma simpatia, uma pessoa batalhadora, tem toda uma história aí de, vamos dizer assim, de luta, de coragem, né? Eu quero agradecer que você veio a participar conosco e vou te requisitar outras vezes, não vai ser agora não. Eu fico muito agradecida ao seu convite e mais ainda agradecida, né, por poder conversar, por poder passar o espiritismo para frente, porque em muitos momentos, mas realmente muito difíceis da minha vida, eu procurei o espiritismo, me agarrei no espiritismo e hoje estou aqui. Porque o espiritismo, porque eu acredito nesse porvir, porque eu acredito nesse alguém tem que passar por esse sofrimento. Então eu sou muito grata a isso. E eu quero passar isso para as pessoas também. Tá? Legal. Pessoal, fiquemos nessa paz.